Bom, gente, nós, assim, depois a Mara vai afinar, alguns são numa lição, outros são noutra, nós vamos fazer a lição 10 hoje, tá? Para quem estava no meu grupo, nós fizemos a lição passada sobre como ficar rico, e alguns aí já começaram a prosperidade, mas é interessante o reino de Deus, como ele processa vários assuntos. E o assunto de hoje também é apaixonante, é o assunto sobre a igreja. O que é a igreja de Cristo, o que é ser igreja, porque alguns conceitos que a gente carrega, até por tradição ou por herança, eles são distorcidos da realidade. A palavra igreja, ela não é denominação, ela não é prédio, ela não é instituição, ela não é nada disso. Igreja são pessoas. Quando Jesus fala da igreja, ele fala de pessoas. Nós somos a igreja. Quando Jesus voltar e buscar a noiva, e a noiva aqui, a figura da igreja, são as pessoas salvas, somos nós. E outro conceito também que a gente tem um pouco furado, é que Jesus vai voltar para buscar os santos. E santos são os escolhidos. Não são os canonizados. Não são os que foram idolatrados. Santos são todos aqueles que foram escolhidos por Deus. Então, aqui na tela, se todos nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós somos santos. Somos separados. Somos escolhidos. Estamos nesse time que Jesus virá buscar e levar consigo para a glória, ou reinar durante 1000 anos. A Bíblia diz que ele voltará, se encontrará com a sua igreja, e nós, não sei se vamos se encontrar nos céus ou na terra, e há uma controvérsia, muito estudo sobre isso, vai ter um capítulo que a gente vai falar sobre isso, que é a escatologia, essa questão de arrebatamento, e assuntos bastante polêmicos, e aí Jesus voltará à terra e reinará por 1000 anos. E com ele, todos os santos, todos nós. Isso vai ser um tempo de glória, eu creio. Mas eu creio e tenho certeza que vou estar nessa turma. Eu acho que o céu vai trazer muita surpresa para muita gente. Acho que vai ter muita gente que a gente vai esperar ver e não verá. E muita gente que a gente nunca imaginou que veria, que veremos. Porque exatamente isso é que fala a igreja. A igreja, ela não é uma denominação, ela não é uma placa, ela não é as pessoas que são filiadas em membresia de um determinado grupo. Lá no céu, ou mesmo quando Paulo escrevia uma carta, a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, ela não tinha o endereço de uma denominação. Ela tinha o endereço das pessoas que seguiam a Jesus Cristo. Então, nós realmente não sabemos quem e quando vamos encontrar no céu. Sem contar aqueles casos assim que são difíceis para a gente engolir às vezes, que é um cara que foi ruim a vida toda, fez só coisa errada, e nos últimos dias de vida ele se arrepende, confessa a Jesus e é salvo. Aí a nossa lógica de juízo fica assim, mas como? Como pode? Esse sujeito foi mau caráter a vida toda, e como pode ser salvo? Essas explicações são muito difíceis para o nosso entendimento. E essas coisas de Deus, que são loucura aos olhos dos homens, são as coisas mais lindas dos mistérios de Deus. Tem uma passagem que revela isso, que o Senhor chegou, contratou funcionários às 8 da manhã, depois ele contratou funcionários ao meio-dia, depois ele contratou funcionários às 3 da tarde, depois contratou funcionários às 5 da tarde, e às 6 da tarde ele chamou todo mundo e pagou tudo igual. Aí o que foi trabalhar às 8 da manhã falou, mas como? Eu trabalhei mais que o outro, estou ganhando igual. Aí, na parábola, ele fala, eu pago o que eu quero, para quem eu quero, do jeito que eu quero. E a gente não, a gente quer saber o do outro. Fica com inveja do outro, fica preocupado com o outro, quando a gente teria que focar em trabalhar para o rei, em servir ao rei. Então não importa muito. O único cara na Bíblia que tem certeza que foi salvo e que está no céu é o malfeitor da cruz. E eu falo malfeitor porque alguém um dia chamou ele de ladrão.
E ele não era ladrão, porque ladrão não era condenado à morte. E é o pior ainda, disseram que ele era o bom ladrão. Não existe bom ladrão. Ele é um malfeitor. Ele é um bandido de pior espécie. Ele provavelmente não tinha uma ficha lá muito boa. E esse cara recebe da próprio Jesus a afirmação que ainda hoje estará comigo no paraíso. Ele é o único cara de toda a Bíblia que tem certeza disso, porque o próprio Jesus falou. Então, assim, a nossa lógica, o nosso entendimento da salvação, quando passa para os nossos valores, a nossa tentativa de classificação, normalmente não são as mesmas de Deus. A lógica do mundo quase nunca segue a lógica de Deus. Se olhar a Bíblia toda, o primeiro é o último é o primeiro. Se você apanha, oferece a outra face, é dando que se recebe. Então, tudo que a gente entende no nosso raciocínio humano tem que ser repensado quando a gente começa a trabalhar o reino de Deus. E a palavra igreja é um desses termos, que é muito, muito, muito interessante. Porque a gente vai ver aqui como que Deus trata essa questão da igreja. Aqui, logo na página 61, em Colossenses 1,18, fala: ele é o cabeça do corpo da igreja. E aqui eles usam várias figuras da igreja, um corpo e as muitas partes do corpo, um rebanho, um povo de Deus, um prédio, uma edificação, e nós somos pedras vivas. Vocês já imaginaram um prédio com pedras vivas? Que malabarismo, que interessante se manterem de pé. E é muito bonito isso, porque quando você quer polir ou lapidar uma coisa rústica, ou uma pedra preciosa, ela tem que se arranhar, o ferro com o ferro se arranha, né? E isso é parte do nosso crescimento. Quando a gente é pedras vivas, a gente vai se estranhar um com o outro. Mas é nesse movimento de nos arranhar que nós somos lapidados, nós somos aprimorados, nós somos aperfeiçoados e somos acomodados, cada um no seu lugar. Então, é muito interessante isso, né? E parece assim, não, eu sigo a Deus sozinho, eu sigo a Deus no meu quarto. Não, não é isso que Deus pediu para você. Deus pediu para você congregar, Deus pediu para você se relacionar com os irmãos. Quer melhor lugar do que jogar futebol e levar uma canelada? E se aprender a ter domínio próprio? E se aprender a se controlar? Ou mesmo quando você se descontrola e você fica envergonhado porque você está só jogando com os irmãos e o pastor está no time, aí você dá aquela descontrolada, dá uma ensaboada, se sente meio esquisito, e a gente vê muito isso. É muito comum quando as pessoas estão chegando na igreja, e eu sou um deles, eu posso falar de carteirinha, de cada 10 palavras, 15 era palavrão. E aí quando você começa a conviver com os irmãos da igreja, escapa toda hora, e você percebe que escapa e você fica todo envergonhado. Mas ninguém fala nada, ninguém te corrige, porque você já tem o Espírito Santo em você, e o próprio Espírito começa a te incomodar. Mas isso vem do relacionamento, isso vem dessa convivência, dessa congregação, desse estar juntos. E a gente vai ver que Deus nos criou para relacionamento e não para ermitão, nem para monastério. Deus nos formou para comunhão. Tanto é que desde Adão ele tinha comunhão com o homem. Então, assim, ele é o cabeça do corpo. Nós vamos ver essa figura de corpo também. Cada um de nós tem uma função no corpo. E quando falta um pedaço, o corpo também não flui perfeitamente. Então, nós, juntos e afinados, fluímos muito melhor. Tá? Então, assim, é importante entender essa palavra igreja. Ela vem do grego eclésia. Primeira vez que ela aparece na Bíblia é quando Jesus fala para Pedro: tu és Pedro, e sobre ti, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, edificarei a minha eclésia.
E é interessante porque ele usa duas palavras para Pedro, para pedra, né? Petra e pedra, e Petra. E nessas duas palavras ele fala assim, um é a pedra fundamental, a pedra angular, e o outro é uma pedra comum. Então ele fala assim, você é Pedro, a pedra comum, e eu, Petra, fundamento, edificarei a minha igreja com você. Então assim, o fundamento da igreja é Jesus Cristo. E nós somos Pedro, somos pedras comuns. E esse é o princípio que ele fala. A primeira vez que aparece igreja na Bíblia, é nesse versículo, e ele fala a palavra eclésia. E as pessoas entenderam o que estavam ali, o que ele estava dizendo. Mas como que elas iam entender se a primeira vez que aparece na Bíblia a palavra eclésia? Porque existia uma cultura dos eclesiastes. Quem que eram os eclesiastes? O Império Romano, quando ele dominava uma tribo, ele dominava um povo, ele dominava uma região, ele pegava as pessoas mais letradas daquela região e enviava essas pessoas para Roma para aprender a língua romana, que era, na verdade, era o latim, e a cultura romana. Então, essas pessoas que eram enviadas para Roma para aprender a cultura romana e a língua romana, elas eram enviadas para estudar tudo isso e depois voltar para suas tribos, seus povos, a sua raça ou aquela região que foi dominada pelo Império e implantar aquela cultura romana naquela região. Olha que interessante isso tudo. Então existiam os eclesiastes, que eram essas pessoas que iam e depois iam trazer a cultura romana para aquela região. Então quando Jesus fala que igreja, ele fala eclésia, e coloca Pedro como pedra, ele está dizendo o seguinte, vocês estão sendo chamados para o reino de Deus. E vocês estão sendo chamados para aprender a cultura do reino, conhecer a cultura do reino, voltar à terra e ministrar a cultura do reino. Então vocês são os eclesiastes do reino dos céus. Daí vem a palavra igreja. Eclésia é igreja. E as pessoas entenderam o que ele estava dizendo. Entenderam o que ele falou para Pedro. E eles estavam entendendo que, na verdade, eles estavam implantando um novo reino. E esse reino tinha uma nova cultura, tinha uma nova maneira de ser. Então, assim, por que nós separamos a igreja de Cristo, a igreja como os salvos, as pessoas, e depois, na próxima lição, nós vamos falar da igreja local, da igreja de relacionamento, de comunhão, de adoração, que é onde a gente vive o estar juntos. Mas primeiro nós precisamos entender a mentalidade da igreja que Cristo criou e como que ela opera no mundo, tá? Aqui no livro de vocês, ele fala que uma das coisas que representa a igreja são os 24 anciões, lá de Apocalipse. E aí ele faz um paralelo que os 24 anciões são 12 tribos de Israel, os 12 patriarcas, e os 12 apóstolos. É um paralelo interessante se a gente pensar na estrutura da igreja, porque as 12 tribos de Israel, tinha os 12 filhos de Jacó, que são os 12 patriarcas, e os 12 apóstolos, que seriam os 12 discípulos de Jesus. Mas não existe nenhum momento na Bíblia que você consegue fazer essa correlação. Ela fala de 24 anciões o tempo todo. E eu deixaria uma pulga atrás da orelha, eu diria assim, ninguém sabe quem são. São 24 anciões. Por que eu tenho essa provocação? Primeiro porque tudo que a gente lê como uma afirmação absoluta e que não está confirmado, a gente tem que deixar aí como uma teoria, e não como uma verdade indiscutível. E por que eu entendo que isso é uma teoria e ela pode ter os seus vieses esquisitos? Por exemplo, os 12 apóstolos.
Quem escreveu o livro de Apocalipse e viu os 24 anciões foi João. E se um dos 24 fosse os 12 apóstolos, ele se veria. Ele seria um dos 24 anciões. E eu acho que se isso acontecesse, ele não ia se calar, ele ia falar. Pode até ser que se calou. Mas, para o meu entendimento, assim, peraí, talvez não fosse os 12 apóstolos. Porque se fosse, ele estaria lá vendo ele mesmo como um dos adoradores. E seria muito, muito estranho isso tudo, né? Mas eu acho interessante, a gente lê muita coisa, ouve muita coisa, eu guardo tudo. Quando a gente for para o céu, a gente responde para ele, né? É que nem aquele menino na sala de aula, que a professora falou que Jonas foi engolido por uma baleia. Ele disse, não, professora, foi um grande peixe. Aí ele falou, não, foi uma baleia. Não, professora, foi um grande peixe. Não, foi uma baleia, meu filho. Não, professora, foi um grande peixe. Aí ele fala assim, bom, quando eu for para o céu, eu vejo isso. Aí a professora fala assim, mas e se você não for para o céu? Aí a senhora vê. Não, assim, a professora falou, quando eu for para o céu, eu vejo isso. Aí ele falou, e se você não for para o céu? Aí ele falou, aí a senhora vê, quer dizer, ou seja, ele falou para a professora que ela ia para o inferno. Então ela não iria poder ver. Mas isso é brincadeira, nós estamos falando assim, que provavelmente nós vamos ver esses 24 anciões no céu, e eles o adoram em espírito e em verdade. Por que eles são a figura da igreja? Porque a Bíblia chama nós de reis e sacerdotes. E esses 24 anciões, eles tinham coroas. Então eles eram reis. E eles tiravam a coroa e adoravam a Jesus. Então eles eram sacerdotes. Por isso, a gente traz esse paralelo dos patriarcas, a gente traz esse paralelo dos apóstolos, que também atuaram como reis e sacerdotes. E nós somos chamados para integrar esse grupo. Amém? Não somos chamados para ser cauda, mas para ser cabeça. Não somos chamados para escravidão, somos chamados para liberdade. Que quem ouviu o culto de domingo de manhã, eu falo sobre liberdade. Tá? Então, assim, as figuras da igreja são várias. A gente começou a lição falando dessas figuras. O edifício, né? As pedras vivas de um edifício. E fala também de fundação. E eu sou arquiteto, eu posso falar disso fácil, né? O edifício tem a sua fundação, tem a sua estrutura, tem suas vigas, tem sua vedação, tem sua cobertura. Cada um de nós tem um papel. E eu lembro que uma vez eu queria montar uma estrutura e eu achava assim que a igreja, como tudo no reino de Deus é o contrário, devia ser uma casa de ponta cabeça, e não uma casa como a gente vê. Porque, assim, a cobertura, que seriam as folhas, né? E a fundação, que seria a raiz, que a fundação sendo Jesus Cristo, quanto mais a igreja estiver perto de Jesus, melhor a sua estrutura. Para evitar que o líder tivesse muita sobrecarga. Mas a estrutura de Deus é perfeita. Se olhar uma árvore, é outra figura que eles usam. Você tem a raiz, onde vem a seiva, o tronco, que é fortalecido, os ramos e as folhas. Então, a raiz sempre é Jesus Cristo. A estrutura de uma casa, a fundação, a rocha, a pedra angular, é sempre Jesus Cristo. É onde a gente está arraigado. E a fundação, ela é muito importante. A gente sabe, por exemplo, que nos Estados Unidos, quase todas as casas são do segundo porquinho. História dos 3 porquinhos. Bate um vendaval, leva tudo. Porque eles trabalham com drywall, eles trabalham com uma estrutura precária, uma estrutura que não consegue sobreviver à tribulação. E tem uma história de um bambu chinês, que o camarada planta ele é uma árvorezinha desse tamanho, e ele rega. 5 anos, diz que 4 anos e meio ele rega
aquele bambu e não acontece nada, 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 não cresce nada, nada. E depois de 4 anos e meio ano, ele dá uma esticada e ele fica adulto, em 6 meses. Aí, poxa, mas que bambu esquisito é esse? Não, é que 4 anos e meio ele cresceu para baixo. 4 anos e meio ele foi crescendo nas suas raízes, na sua profundidade. Para quando ele crescesse para cima, ele resistia a qualquer tempestade. E o bambu é uma figura muito legal porque ele é resiliente, ele se dobra e volta, né? Ele consegue viver com as diferenças. E que é uma figura que eu acho que é nossa quando estamos bem enraizados. O vento pode fazer eu me curvar até beijar o chão, que é o meu tempo de oração. Mas a hora que eu me levanto, eu volto exatamente à estatura real. Porque eu estou enraizado na rocha que é Jesus Cristo. Então, não é uma tempestade, não é uma tribulação, não é um período difícil e vai me afastar da presença de Deus. Então, você tem várias figuras aqui no livro, que é o edifício, a lavoura, o corpo de Cristo, a família de Deus. Nós somos... o propósito eterno de Deus é ter muitos filhos semelhantes a Jesus. E todos aqueles que são filhos de Deus, temos em comum o nosso humano velho. Quem que é nosso humano velho? Jesus, o primogênito. Ele foi o primeiro dessa grande família aqui que está na tela. Todos nós somos adotados como filhos, e a figura da adoção é muito linda, porque a adoção ela é feita por escolha e não por acaso. Nós somos escolhidos antes da fundação do mundo pelo nosso Pai, Pai Celestial. Tá? Então ele fala também, nós vamos estudar um pouquinho sobre cidade de refúgio, que é interessante, porque muitas vezes a gente usa igreja como hospital. Muitas vezes a igreja é usada como figura da escola, e o hospital é um lugar de refúgio. Em guerras, muitas vezes a igreja é um abrigo de proteção. Há uma certa reverência às igrejas. Fala de povo de Deus, templo de Deus, algumas versões falam santuário de Deus. Isso está falando de nós. Por quê? Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Lembra que igreja não é prédio, são pessoas. Então, nós somos o templo, nós somos o santuário. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Fala da noiva de Cristo, quando Jesus voltar, vai vir buscar a sua noiva é a igreja, e essa igreja somos nós. Fala do templo do Espírito Santo, é onde o Espírito Santo habita, que também somos nós, e fala de rebanho, nós somos ovelhas do grande pastor, do melhor pastor, que é Jesus Cristo. Amém? E aí ele faz uma relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo como família, corpo e abrigo. E na palavra abrigo, é essa palavra que a gente leu aí, cidade de refúgio, né? Deus Pai é aquele que nos adota. Então, como nós nos tornamos filhos de Deus, a gente passa a pertencer a um DNA novo e a uma família do rei. Nós somos agora pessoas que são filhos do Rei Altíssimo, pertencentes ao reino de Deus. Eu faço parte, porque quando Jesus entra na minha história, a partir desse momento que eu autorizei Jesus a entrar na minha história, eu passei a fazer parte dessa vida. Então, passamos a ser descendentes de Deus. E essa descendência, e esse nascer de novo, é um processo de transformação. Porque você imagina assim, como que eu vou mudar a cultura de um porco que gosta do chiqueiro? Eu pegar o porco, dar banho nele, colocar perfuminho nele, ele fica cheirosinho, ele fica bonitinho. Enquanto a porta da sala estiver fechada. Porque o dia que eu deixar a porta aberta, ele volta para o chiqueiro.
Porque ele foi limpo no exterior, ele não foi limpo no interior. Então, o que Jesus quer que nós façamos, ou que ele faz conosco, para aquele que entrega a sua vida para Jesus, é que ele rasga o nosso peito, arranca o nosso coração de carne e coloca um coração santo. Ou seja, ele arranca esse espírito de porco para colocar um coração de ovelha. E a hora que eu troquei meu coração, e a hora que eu comecei a deixar que isso seja feito na minha vida, pode deixar a porta aberta. O chiqueiro não me atrai mais. O mundo não me atrai mais. O pecado não me atrai mais. Porque Deus fez uma cirurgia na minha mente e no meu coração. Eu, por exemplo, sou um cara bariátrico. Bariátrico é aquele cara gordo que fez uma cirurgia e emagreceu. Então, reduzir o meu estômago. Eu não consigo comer muito, por isso que eu não engordo. Mas o zóio e a cabeça continua de gordo. Às vezes eu vejo as comidas na mesa e eu fico com vontade, só que não cabe. Porque o zóio ainda é o mesmo, a cabeça ainda é a mesma. E às vezes você vê até no caso do super obeso, eles voltarem a engordar porque ele quer enganar ele mesmo. Ele é capaz de tomar uma lata de leite condensado inteira, porque engana o estomaguinho, porque a mente dele ainda não foi transformada. Então, assim, o que Deus está propondo é mudar a nossa mente, é mudar o nosso coração, que é algo mais profundo do que uma cirurgia de redução do estômago. É uma mudança de coração. Por isso que a gente entra na família de Deus. E quando eu falei que nós fomos criados seres relacionais, seres para ter comunhão, nessa crise que nós estamos vivendo nesses dias da pandemia, alguns dados são estarrecedores, não só o crescimento de suicídio, de pânico, por causa do afastamento dos contatos, muita gente está pirando. E quando você não abraça, quando você não se relaciona, quando você não tem contato humano, você começa a queimar neurônios, queimar conexões, queimar processamentos. E isso é muito perigoso. E as pessoas vão espanando. Isso, assim, estatisticamente, se vocês olharem o aumento de vendas de remédios para depressão, chega a ser 40%. O aumento de suicídio por causa também muito grande, né? O aumento de suicídio nesse período muito grande. Também é altíssimo, mas até nem entrando nessa seara, porque é mais pesada. Mas por que eu falo isso? Existem alguns dados na história que são curiosos. Por exemplo, existia um ditador que chamava Nicolau Ceausescu, alguma coisa assim, era na Romênia, na década de 60. E na época da Cortina Verde, dos países comunistas, a Romênia e esse ditador, ele resolve fazer uma experiência. Ele teve a brilhante ideia de criar um exército universal. Então as mães doariam seus filhos para o governo, e o governo iria treinar esses bebês desde o nascer a serem soldados universais, soldados poderosos que iriam conquistar o mundo. Pessoas de alta patente. E as mães davam os filhos para o governo. Depois de uns 3 ou 4 anos ou mais, a ditadura caiu, o Ocidente entrou na Romênia e tiveram cenas assim horripilantes de acharem que tinham 170 mil bebês amarrados em berços. E o resultado era catastrófico. Muitos deles cegos, surdos, deficientes mentais, por causa da falta de contato humano, por causa da falta de colo, essas pessoas não desenvolveram conexões. E os psicólogos estudiosos, eles viram que crianças até 2 anos de idade ainda conseguiam recuperar algumas conexões. Por exemplo, crianças cegas passaram a ver, surdas passaram a ouvir, algumas crianças com deficiência mental passaram a conseguir coordenar
os processamentos. Mas crianças acima de 2 anos, algumas foram lesadas sem reversão, sem correção. Ficaram deficientes pro resto da vida. O que isso revela? Que nós fomos criados para o contato humano. O ser humano, não é só o bebê, não. O ser humano, até o adulto, precisa de colo. Precisa de abraço. Precisa de relacionamento. Por exemplo, eu acho fantástico o desenvolvimento do home office. Inclusive, eu sou arquiteto, a gente está vendendo horrores por causa disso. O homeschool, minha filha mora nos Estados Unidos, os filhos dela estudam homeschool, é um sistema fantástico. Mas o homeschool americano, ele tem toda semana tem uma aula conjunta com vários estudantes de homeschool, eles têm relacionamento, eles têm passeios no parque, eles têm um monte de atividade das crianças em conjunto, justamente para manter relacionamento, manter contato, e muito do homeschool americano, quem faz é a igreja. Essas reuniões semanais, é a igreja que provoca com as mães e com os filhos, periodicamente, para que haja esse contato humano, para que haja esse relacionamento, que o homeschool não crie ermitões, não crie monastérios. Porque o ser humano ele foi criado para o contato. Inclusive, eu acho que muito dessas coisas que vão ficar permanentemente não vão ficar muito 100% virtual. Eu acho que nós vamos acabar entrando num híbrido. Porque a necessidade humana, ela sempre vai existir. O contato humano vai sempre existir. Porque nós fomos criados para isso. Tanto é que muito desses resultados atuais de depressão, de angústia, de pânico, de suicídio, é fruto da falta de contato. Ele começa a lesionar algumas conexões. Domingo, ontem, né? Peguei um pedaço de uma reportagem de uma moça que fugiu, porque o marido mantinha ela cativo na casa. Foi uma história horrível. Mas ela disse que no último ano que ele pirou de vez. Ele ficou violento de vez, e ele martirizava, fazia ela se autoflagelar. Mas assim, no último ano, ou seja, no ano da pandemia, ativou o gatilho daquilo que já era disfuncional para um nível muito pior. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque nosso Deus, ele é tão bom com a gente, que ainda que a sua família seja disfuncional, ele te oferece uma família funcional. Ainda que você não tenha um bom pai, ainda você tenha um pai abusivo, um pai tóxico, Deus te oferece um pai limpo, um pai puro, um pai que te dá colo, que te protege, que te ama incondicionalmente. Gente, isso é a coisa mais linda da igreja. Essa é o mistério mais tremendo que nós podemos viver. Tá? E quando fala de Cristo, né, aqui no item fala que somos feitos filhos de Deus. Por que filhos? Porque Adão, quando ele pecou, e Deus apareceu, ele se escondeu. Porque entrou no espírito de Adão um espírito de orfandade. Inclusive, o pecado de Adão, no mundo, até hoje, carrega esse espírito de orfandade. O que é o espírito de orfandade? O órfão, ele não conta com ninguém, ele só é ele mesmo, é o egocentrismo máximo. Ele o tempo todo tem que provar que é capaz, tem que provar que consegue, tem que provar para os outros que ele vai fazer. O tempo todo ele precisa se massagear, ele precisa ser reconhecido, ele precisa que alguém o elogie, que alguém o reconheça. O tempo todo ele está tentando ser alguma coisa e ele não conta com ninguém. Esse é o espírito de órfão. É o espírito que reina no mundo. É o espírito do próprio Lúcifer. Mas aí Deus nos resgata para filhos, para identidade, para saber quem somos. E quanto mais intimidade eu tenho com esse Deus Pai, com Jesus e com o Espírito Santo, e com a igreja que eu congrego, mais em família eu me sinto e mais identidade eu tenho. E quando eu começo a ter a minha identidade realmente firmada em Deus, em Jesus Cristo, eu já não preciso mais reconhecimento,
Eu já não preciso mais ficar justificando. Eu já não preciso mais arrumar culpados para os meus erros. Porque, olha, gente, desde Adão, esse negócio de jogar a culpa nos outros é uma delícia, mas está errado. Isso aí mostra já o pecado de Adão quando ele começa a falar, não, foi a mulher que o Senhor me deu. E a mulher fala, não, foi a serpente. Sempre é alguém, menos eu. Essa é uma necessidade de quem é órfão. Está sempre se defendendo. É culpa do governo, é culpa da cidade, é culpa da circunstância, é culpa do carro, é culpa de tudo, menos eu. Então, esse espírito de órfão, ele vai sendo rompido à medida que eu vou crescendo na minha identidade de filho. E Jesus dá essa identidade, porque ele era o Filho de Deus, e o propósito eterno de Deus é ter muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, nós temos que tomar posse dessa identidade. Tá? O Pai nos adota. Eu até brinco, eu tenho 2 filhas, eu tenho 6 filhos, 2 adotivas, tenho 9 netos, 3 adotivos. E às vezes as pessoas questionam essas coisas, e eu falo assim, olha, a diferença do adotivo para o sanguíneo é que o adotivo você escolhe. O sanguíneo, ele veio, e está aí. Então, o que nós precisamos fazer, e aí é uma inversão do entendimento, você precisa adotar o seu filho sanguíneo. Porque você, ele veio, ele é meu e pronto. Não. Você tem que escolhê-lo. E ele tem que saber que você o escolheu. Ele não é fruto do acaso. Ele não foi sem querer. Ele não apareceu no momento que vocês não planejaram. Mas você tem que dizer para ele que você o adota como seu filho. Mas meu filho tem problemas. Quem não tem? Quem não tem? Outro dia eu vi uma frase que como é que era? Esquizofrenia era total ausência de sensibilidade ao outro. Lógico que você vai mensurar isso em graus, né? Eu falei, eu acho que todo mundo é um pouquinho esquizofrênico. Porque todo mundo tem a gente hoje assiste TV, vê lá uma desgraça, aquilo parece que não penetra, não me toca. Então é um grauzinho aí, talvez moderado, mas todo mundo então tem um grauzinho. Então quando você pensa nisso, peraí, todo mundo tem deficiência. Todo mundo tem algum processamento que não está ajustado. Então, em vez de a gente ficar apontando os dedos para os outros, vamos tentar corrigir a gente mesmo daqueles. Isso é identidade, porque quando eu sou filho de Deus, o Espírito Santo vai revelando as minhas deficiências, e mais do que isso, a graça dele vai me curando. O poder sobrenatural dele vai me restaurando. A presença do Espírito Santo em mim consegue trazer o meu espírito, a minha alma e o meu corpo em harmonia. Porque, eu não sei se vocês sabem, há umas vezes umas disfuncionalidades dentro de nós. Paulo falava, isso que eu quero eu não faço, o que eu não quero eu faço. Porque às vezes não estava totalmente ajustado. A vontade de Deus com a minha vontade tem que ser ajustada. Isso é o que está nos propondo aqui. Família de Deus, corpo de Deus, igreja de Deus. Tá? E também o Espírito nos faz herdeiros. Olha que coisa incrível. Nós somos adotados de uma forma tão legítima que nos tornamos herdeiros do reino de Deus. Na Bíblia, você tinha Sara, que era esposa de Abrão, e você tinha Agar, que era serva. E Agar teve um filho, Ismael, e Sara teve Isaque. E pela tradição judaica, na verdade não era nem judeu ainda, Abraão estava começando o povo judeu, mas o filho bastardo, o Ismael, não tem direito à herança. O que tem direito à herança é o filho da promessa, Isaque, e não Ismael. Tanto é que ele é expulso de casa com Agar. Então, assim, todos os conceitos de filhos bastardo não têm direito a nada.
Mas quando nós somos chamados filhos, nós somos chamados de herdeiros, ou seja, nós não somos filhos da concubina. Nós não viemos ao acaso. Nós somos escolhidos por Deus, recebemos a adoção legítima de filhos, bem como herdeiros do reino. Ou seja, tudo que é do Pai é meu. Isso muda muito dos nossos conceitos, isso muda muito dos nossos valores, isso muda muito de como a gente quer se relacionar, tá? Então aqui fala da escrava, vocês lembrem de Agar, que era escrava, e de Sara, que era a esposa de Abraão, e que gerou Isaac. Isaac é o filho da promessa. Ismael é o filho bastardo, é o filho que veio errado. Curiosamente, essa precipitação de Abraão, e aí já sai um pouco do assunto, mas Ismael gerou todo o povo árabe e Isaac gerou todo o povo judeu. E o Ismael e o Isaac até hoje não se entendem. Mas existem pessoas como eu. Eu falo que eu sou a paz em Israel, porque eu sou judeu espiritual e ismaelita de sangue, porque eu sou turco, sou árabe. Então eu sou a verdadeira paz, Israel. Eu sou Ismael e sou Israel. Concomitantemente. Eu consigo conviver harmoniosamente e trazer a paz no Oriente. Mas isso é só uma figura de linguagem, mas só para a gente entender o poder de Deus, sobrenatural de Deus, quando ele institui a igreja. A igreja não faz acepção de judeu e árabe. A igreja é para todos. Jesus morreu para toda língua, povo e nação. Para todas as pessoas. Jesus não faz acepção entre jovem e adulto, criança e velho, negro e branco, oriental e ocidental. A igreja não faz acepção nenhuma de pessoas. Na aula que vem, nós vamos falar da igreja local. A igreja local é uma igreja inclusiva. Todos são bem-vindos. Todos são bem-vindos. Nós não escolhemos quem deve vir. Nós recebemos a todos. Porque a nossa dívida é de amor. Nossa dívida é de comunhão, é de relacionamento. Que a gente viu logo aqui com o corpo, né? Jesus é o cabeça e nós somos membros desse corpo. Tem muita gente que quer ser a menina dos olhos, né? Muita gente que quer ser vistas, muita gente que quer subir no púlpito, muita gente que quer beijar a flor, quer pegar o microfone, muita gente que quer aparecer, mas tem muita gente que nunca aparece e que tem muito mais valor do que quem aparece. Por exemplo, um coração, um pulmão, alguns órgãos internos são essenciais. Se tirarem da igreja, ela morre. Mas legal, estamos tudo na tela. Bom, gente, não falta muito também. Lembrando que Deus é a família, Jesus é o corpo e o Espírito Santo é o refúgio, é o abrigo, né? Jesus, o corpo, a gente falou bastante. Eu queria que alguém que estudou a lição lesse para mim no começo da página 63, Efésios 4:16. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a junta operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua dedicação em amor. Edificação em amor, perdão. Na medida em que cada parte... Isso, pastor. Realiza sua função. Amém. Então, cada um de nós tem uma função no corpo. Amém. E à medida que a gente se arranha um com o outro, a gente passa a
a exercer essa função de amor. E é interessante, porque parece assim estranho, né? Quanto mais intimidade e relacionamento a gente tem, mais dificuldades a gente tem. É como um casamento. Quanto mais intimidade, mais atrito, mais aparecem as falhas, mais a gente tem problemas. Por exemplo, a gente faz um evento na igreja, tem o pessoal da cozinha. Aí tem aqueles que fazem corpo mole, tem aqueles que são hiperativos. E aí, eu, por exemplo, eu mesmo, eu não sou um cara muito hiperativo, eu era chamado de duas mãos esquerdas, porque eu também tinha um problema que não podia carregar peso, e toda vez que tinha que fazer algum serviço pesado, eu estava fora. Aí, olha lá, está lá o duas mãos esquerdas, não serve para nada. Mas aprender a viver comigo num momento desse é que é o grande mistério, a gente saber lidar com as diferenças um do outro, saber lidar com a forma de um e o outro interagir. Tem algumas coisas que a gente precisa aprender muito na nossa vida. Por exemplo, toda crítica não é ruim. Tem crítica que é verdadeira. E a gente tem que aprender a ouvir a crítica com espírito crítico, não de defesa, não de escudo. E não de já porque criticou, você já taca a pedra. Mas ouvir a crítica e processá-la, tem crítica infundada e tem crítica com fundamento. Então, esse processo de administrar isso é muito legal. Porque vocês já devem ter ouvido muito falar assim daquele cara, pô, que fulano é mala. E todo mundo fala isso do fulano. Só ele que não sabe. Por que só ele que não sabe? É que nem um cara que tem mau hálito. Todo mundo sabe que ele tem mau hálito. Só ele que não sabe. Agora, se alguém tiver coragem de falar para ele, cara, você tem mau hálito? Poxa, processa. Dá uma checada, vê se mais alguém já sentiu. Aí você vai tratar aquilo que todo mundo sabe que você tem e você não sabe. E existe o outro lado também. Isso que eu estou falando é de ouvir. E isso vem da comunhão. O outro lado é você esconder aquilo que ninguém sabe que você tem. Todo mundo te acha um cara legal, todo mundo te acha carismático, simpático, mas ninguém sabe a angústia, a tristeza que você passa no seu íntimo. É aquela coisa que, assim, todo mundo te conhece, mas nem completamente, porque tem uma área na sua vida que você omite, que você esconde, que você guarda. E o inimigo ama essa área que você esconde, um defeito, uma falha, que você omite. Ele usa isso contra você e atormenta sua mente de um jeito para te realmente espezinhar. A hora que você confessa a sua falha, o seu pecado, o seu desvio, não para qualquer um, é óbvio, que Deus te dê direção para isso, para uma pessoa de confiança, para uma pessoa de maturidade, você vai, primeiro, tirar a força da acusação do inimigo. E segundo, você vai ter um aliado na sua guerra. Você não vai estar mais sozinho. Quando a gente casa, normalmente o pessoal fala assim, um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. E a gente usa muito essa figura para dizer que a terceira dobra é Jesus Cristo. Mas, na verdade, nessa luta que a gente vive contra aquilo que a gente luta sozinho, ter um companheiro para lutar junto, Jesus vem e faz uma aliança e protege você da acusação do diabo. Então, assim, abrir a nossa mente para ouvir a crítica e abrir a nossa boca para confessar pecados são 2 áreas da nossa vida que só nos trazem crescimento. E isso só é possível com comunhão. Ninguém consegue isso vivendo como ermitão na caverna. Ninguém consegue isso vivendo num monastério, isolado. Então, assim, aquela ideia de fuga que muitas vezes as pessoas vão e se trancam em casa e passam a viver isolados, ela é muito ruim, porque ela lesa nossas conexões, ela traz perturbação mental e ela nos leva para um fundo do buraco. E aí, quando a gente fala de comunhão, de igreja, de corpo, isso traz para nós um avivamento, um renascer, um crescer, que é muito importante.
E, por último, o Espírito Santo aqui como abrigo de refúgio, como abrigo, né? A cidade de refúgio. Ele também opera como um selo, como uma marca, como uma chancela sobre a nossa proteção, sobre a nossa vida. Por exemplo, alguém pode ler Efésios 1, 13 e 14? Um de cada vez. Pode ser? Pode. Renata, pode ler, Renata, fica à vontade. Não? Vai lá, Williams. Nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Amém. Esse selo, essa marca, essa chancela dada por Deus para nós, é algo no mundo natural e é algo no mundo sobrenatural. Quando você confessa Jesus com a sua boca, você solta nos ares e todos os principados e potestades leem, ouvem que você pertence a Jesus Cristo. E ele vê em você algo no mundo invisível, que é uma marca do sangue de Jesus na tua testa. Lembra quando Jesus morreu na cruz? Exatamente na Páscoa. Na Páscoa, Moisés orientou todo o povo judeu a sacrificar um cordeiro, pegar o sangue daquele cordeiro e passar no batente da porta das casas. E toda casa que tivesse o sangue do cordeiro, o espírito de morte viria e não entraria nessas casas, passaria por cima, que é a palavra Páscoa, por cima. E todo o povo judeu foi poupado do espírito de morte, todo o povo egípcio tiveram os primogênitos mortos naquela noite. Esse sangue desse cordeiro que foi colocado no batente da porta do povo de Israel, e depois eles fugiram, abriram o mar e fugiram do Egito, que é a figura da escravidão, é o mesmo sangue de Jesus. E quando João Batista olha Jesus, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando você aceita Jesus, você recebe esse selo do sangue de Jesus em você. E no mundo espiritual, o que significa isso? Que você, teoricamente, não é mais possesso pelo demônio. Ele não tem mais acesso ao seu corpo. Você é selado. O pessoal do mundo ocultista diz assim: você passa a ter o corpo fechado. E ele só será aberto se você abrir, se você permitir. E o que permite brechas, o que permite legalidade de aberturas, o que permite isso voltar a existir, é quando você se entrega ao pecado. Não um deslize, não um escorregão, porque todo dia a gente escorrega e eu peço perdão todo dia. Mas quando o pecado começa a fazer parte da sua vida, você abriu uma legalidade, você abriu uma porta e o diabo pode voltar a entrar. Mas se você não fizer isso, tudo que ele pode fazer é cochichar, rodear, tentar montar uma armadilha para te pegar, mas ele não pode mais te possuir. Você é selado, você é guardado, você é protegido pelo sangue de Jesus, diante de principados, diante de potestades, diante de dominadores desse mundo, diante do príncipe desse mundo. Porque você é de Deus. Você não é deste mundo. Você é um embaixador de Deus. A figura de embaixador é muito linda. No prédio da embaixada, eles têm imunidade. A polícia brasileira ela não pode invadir uma embaixada, porque é um território dentro do Brasil que não é brasileiro. Nós somos embaixadores do reino. Nós somos um território do reino nessa terra que não é dessa terra. Ou seja, o diabo ele não pode invadir a gente. Isso é tão curioso, porque pode ser para o bem ou para o mal. Um tempo atrás, teve um árabe, acho, não sei se é iraniano, que ele molestou uma criança numa piscina. Isso é um pecado, isso é um crime no Brasil, que é uma pedofilia. E esse cara fugiu para a embaixada, da embaixada ele pegou um avião e voltou para o Irã, porque no Irã não é crime.
Então, na embaixada ele não pode ser preso, no carro da embaixada ele não pode ser preso, e no Irã ele não é preso porque não é crime. Olha que loucura, estou usando para entender o que é ser um embaixador, o que é ser selado, o que é ser protegido, o que é ser do reino de Deus. Então, aqui fica claro que nós somos selados com o sangue de Jesus, do mesmo jeito que o povo de Israel, o povo judeu, foi selado ali naquela noite no Egito, em que o espírito de morte veio. Então, é a mesma figura que nós temos hoje. Então, a igreja são os selados, são os salvos, são os marcados. Por que a gente não incomodava o inimigo até aceitar Jesus, e depois que a gente aceita Jesus, a gente vira alvo de armadilhas? Porque nós pertencemos a ele. O dia que nós paramos de pertencer a ele, nós nos tornamos inimigo dele. E eu quero ser conhecido por ele, bem conhecido por ele, como inimigo dele. Porque quanto mais ser conhecido, mais você é aquele que destrói ele. Porque aquele que não faz nada com ele, ele não está preocupado. Mas aquele que o combate, aquele que é um guerreiro, aquele que realmente é um valente de Deus, é os que mais incomoda na ação dele. Mas é interessante que nós somos esse povo selado, esse povo guardado, nós somos esses embaixadores. Outra coisa interessante, que aqui usa como cidade de refúgio o Espírito Santo, né? Ele fala dessa coisa do hospital e também do ensino, da escola, do aprendizado. Tem um versículo que fala: meu povo perece por falta de conhecimento. Hoje nós vivemos um tempo horroroso de narrativas. E as pessoas fazem narrativas assim tão convictas, tão autoritárias, baseadas no TikTok, baseadas numa mensagem de Zap Zap. E isso é terrível, porque, na verdade, a Bíblia fala: meu povo perece por falta de conhecimento. Nós não fomos chamados para ser Maria vai com as outras. Nós não fomos chamados para ser vaquinha de presépio. Nós não fomos chamados para ser gado. Tá? Porque Jesus, quando ele fala com os apóstolos, ele quer que as pessoas pensem, ele quer que as pessoas entendam. Por exemplo, tem uma passagem que os apóstolos perguntam: Jesus, o senhor é o Filho de Deus? Gente, seria tão mais fácil se ele falasse: sou. Quem me seguir vai para o céu, quem não me seguir vai para o inferno. Pronto. Não, mas ele não responde isso. Ele fala assim: o que dizem que eu sou? Porque o próprio Jesus, ele não quer que você o siga como uma cobra mandada. Ele quer que você o siga porque você é inteligente e decidiu segui-lo. E escolheu segui-lo. Porque ele é a melhor opção que tem no mundo. E fora do mundo. E na eternidade. Então, ele quer que essa decisão venha do seu livre-arbítrio, que é o que te faz semelhante a ele. Então, se você não atuar nessa sua conexão e do seu conhecimento, ele não quer seguidores cegos. Ele quer seguidores inteligentes, seguidores que pensam, seguidores que valorizam o relacionamento com ele. Porque ninguém quer relacionamento com cobra mandada. Ninguém quer relacionamento com vaquinha de presépio. Ou com Maria vai com as outras. Ninguém quer isso. As pessoas querem trocar ideias, elas querem ser confrontadas. Eu diria até que eu tenho nenhum compromisso com as minhas convicções. Olha que loucura, então não é convicção. Porque as minhas... Ironicamente, as convicções são passageiras. Porque a gente muda, a gente cresce, a gente envelhece. O que eu pensava com 15 anos não é o que eu pensava com 16.
E o que eu penso hoje não é o que eu pensava há 10 anos atrás. Muitas coisas, e se amadurecem, melhoram. E esse é o propósito, que a gente vá sendo transformado de glória em glória. E quanto mais a gente estuda, né, a gente chega àquela conclusão: tudo que sei é que nada sei. Mas você tem embasamento. Você não fala do axiologia, né? Você fala com embasamento. E como a maior fonte de inteligência, a maior fonte de cultura é a palavra de Deus, quem conhece a palavra de Deus está mais embasado do que quem não conhece. Porque quem conhece a palavra de Deus conhece o mundo natural e o mundo sobrenatural. De cara já conhece o dobro de qualquer um que não conhece o mundo sobrenatural. Então, assim, esse Espírito Santo, que é cidade de refúgio, ele também é ensino, ele também é socorro, ele também é cura, ele também é milagre, ele também é presença de Deus em nossas vidas. Amém? Então, Deus é o nosso Pai, nos dá identidade. Jesus é o nosso corpo, faz ter relacionamento, comunhão, e isso nos transforma. E o Espírito Santo é o nosso abrigo, é o lugar onde aprendemos, é o lugar onde estudamos, é o lugar onde crescemos, é o lugar de proteção. Lembra que eu falei de abrigo, porto seguro? É o lugar onde eu possa me sentir acolhido. Tem uma passagem de Davi, o Salmo, né, que ele fala escondido debaixo das asas do Senhor, protegido, debaixo da sua cobertura, debaixo das suas mãos fortes, esse lugar onde a minha vulnerabilidade é protegida. Esse é o lugar da presença de Deus, tá? E na lição da semana que vem, nós vamos estudar uma prática disso tudo na igreja local. Como que a igreja local funciona, como que a igreja local ela ajuda a gente a crescer nessas 3 áreas. Na área do ensino, que é essa última que nós falamos, na área do corpo, do relacionamento humano e na área da identidade. Amém? Deu para entender? Amém. Então, a vida cristã não é pelo sentir, tá? Mas pelo que o Senhor falou. É as promessas de Deus que está escrita e não o que eu acho. Ah, eu sinto. Ah, eu acho. Não. Está escrito. Deus falou. É isso. O que passa disso é a vã filosofia. O que passa disso, se a gente entrar no universo de eu acho isso, eu acho aquilo, todo mundo acha alguma coisa. E até porque se eu vir no TikTok, então alguém vai achar mais alguma coisa. Vamos ter raiz, vamos ter profundidade, vamos ter razão de ser, tá? Aquele trecho que eu falei Jesus fala, errais em não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Está em Marcos 12, 24. Então, o conhecimento nem sempre ele é fácil. Às vezes ele exige de mim uma dedicação, às vezes exige de mim um estudo. Muita gente dentro da igreja faz seminário, porque começa a ter fome e sede da palavra, aí faz um seminário, faz o estudo básico, depois faz o bacharel. É muito bom, isso ajuda a gente a entender mais a palavra, ajuda a saber o contexto dentro do texto. Tudo isso traz crescimento e aprimoramento. E depois a gente vai entender como tudo isso pode ser sedimentado e aumentado na igreja local. Agora, em tempos de pandemia, muita gente começou a ver muito vídeo, assistir muito culto não presencial. Tem muita palavra boa, tem muito ensino bom, a gente aprimora o ensino nisso, mas a comunhão é muito importante. Com todas as cautelas, com todas as precauções, com todas as medidas protetivas, é difícil ficar longe e às vezes não ver o irmão, não conversar com o irmão e às vezes até abraçar um irmão. Então, dá um abraço, o irmão fica 15 dias sem abraçar e depois volta a abraçar. Toma todos os cuidados, mas a gente sabe que nós fomos feitos para nos relacionar. Nós fomos feitos para interagir. E esse é o propósito dessa igreja. Essa igreja que é o corpo. Essa igreja que é Cristo. Cristo em nós, a essência da glória. Nós nele e ele em nós. Essa fusão
é o corpo, essa fusão é a igreja, essa fusão somos nós. Amém? Amém. Alguém quer fazer alguma pergunta? Amém. Quem ousa? Misericórdia, glória a Deus. Se não tem pergunta, ou não entendeu nada ou entendeu tudo, das duas uma. Fica a segunda Nem diz o Edson, é tanta informação. Né, Edson? Mas todo mundo agora sabe o que é eclésia, né? Isso, Eclesiastes. Nós somos eclesiastes, nós somos cidadãos dos céus para aprender a cultura do céu e trazer para a terra. Isso aí. Amém?